Nós faremos uma leitura no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, desde o versículo 22 até o versículo de número 33. Mateus 14, 22 a 33. Bom, hoje eu quero falar sobre um tema, e o título é esse: Olhando para Cristo. Olhando para Cristo. Mateus 14, 22 a 33. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pecado. Uma vez mais, através da oração, e queremos, ó Deus, rogar a Ti a direção para esse tempo, ó Deus, em que nós agora nos aproximamos da Tua palavra e queremos ouvir a Tua voz a nos direcionar. Pai, eu me coloco aqui como instrumento em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amados, olhando para esse texto hoje, eu quero tirar algumas práticas lições para nossas vidas. Eu quero começar dizendo que entre o querer e o realizar, entre a nossa intenção e de fato a efetivação da nossa intenção, há uma distância a ser percorrida. Muitas vezes nós fazemos votos, quantas vezes não fazemos promessas, mas quando menos esperamos, nós vemos que aqueles votos e as promessas que foram feitas, elas são quebradas. Quantas vezes não determinamos: eu não vou mais desfalecer diante das lutas, eu não vou mais cair diante das provações, mas nós nos deparamos com a mesma tristeza e o mesmo desânimo, porque caímos e fomos vencidos por essas provações. Quantas vezes a disposição e o vigor cedem lugar à decepção. Hoje aprenderemos que grande parte de nossas derrotas e fracassos, grande parte, eu não quero dizer que essa é a única razão, mas grande parte das nossas derrotas e fracassos se dão não pelo tamanho das lutas. Que problemão, que problema gigante, que problema grande. Não, as nossas derrotas e os nossos fracassos muitas vezes não são devido ao tamanho dos problemas, mas sim pelo fato de nós tirarmos os olhos de Jesus. Tem muita gente dando desculpas e jogando a questão e a razão das suas derrotas no tamanho do problema.
Mas sabe qual é a grande razão das nossas derrotas e dos nossos fracassos? É tirarmos os olhos de Jesus. Para compreendermos um pouco essa verdade, é só a gente olhar um pouquinho para o exemplo do destemido Pedro. O gigante Pedro, o apóstolo Pedro, homem impulsivo, homem sempre pronto a ser participante, homem sempre pronto a dar as respostas. Mas, meus amados, a gente não pode esquecer das palavras de Pedro para Jesus, narradas no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, nos versículos 33 e 34. Lembram desse evento? Em Lucas 22, 33 e 34, ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Veja as palavras de Pedro: eu estou disposto, Senhor, eu vou contigo, se necessário, até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Esse é o Pedro, é gente como a gente. Quantas vezes nós não prometemos, quantas vezes nós não fazemos votos, e mais uma vez eu repito o que disse já no início dessa mensagem: entre o propor e o efetivar, tem uma distância a ser percorrida. E quantas vezes a gente não se decepciona com os nossos fracassos. Como é triste saber, amados, que somos falhos. Como é triste quando nós nos deparamos com a nossa impotência. E o próprio Senhor Jesus, ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, quando nós lemos os versículos 40 e 41, essas são as palavras de Jesus. Voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. É notório que após fazer aquela declaração ousada, lembram da ousadia de Pedro? Senhor, se necessário for, eu vou contigo até a morte, eu estou disposto a ser preso. É notório, irmãos, que após fazer aquela declaração ousada, não muito tempo depois, as palavras de Cristo foram cumpridas na vida de Pedro. Ele negou ao Senhor Jesus, não uma, não duas, mas quantas vezes? 3. Cocorocó! O galo cantou. E quantas vezes o galo não tem cantado também sobre nossas vidas, diante das nossas promessas frustradas. Mas da mesma forma que Pedro é gente, e gente como a gente, nós também estamos sujeitos a enfrentar as mesmas situações, decepções e fracassos de Pedro. Não por causa do problema que é grande, não por causa do tamanhão da dificuldade, mas sim porque tiramos os nossos olhos de quem? De Jesus. Pedro foi um dos discípulos mais, eu diria assim, peculiares do Senhor Jesus. Impulsivo, audacioso, destemido, homem rude, pescador, mas ousado e usado por Deus. Acumulou sucessos, mas também acumulou fracassos. Porque, mais uma vez eu repito, Pedro foi gente como a gente. E olhando para ele hoje, podemos tirar lições preciosas para os nossos dias e para situações que nós fatalmente atravessaremos daqui por diante. É evidente o fato de que há 2 estados, e que são 2 estados, e por estado eu digo 2 posições, 2 circunstâncias, 2 situações que são contrastantes nesse texto inicial que nós lemos. O primeiro estado, ou a primeira circunstância, é a circunstância de alguém navegando em um barco sem Cristo. Quando a gente navega no barco dessa vida sem Cristo, o que nós observamos no texto lido de Mateus 14 é medo,
Não somente medo, mas angústia. Não somente angústia, mas tempestade e vento contrário. Veja o que diz, está com a Bíblia aberta em Mateus 14 ainda? Olha o versículo 24. Olha o estado, olha a circunstância de um barco sem Cristo. Cristo não estava naquele barco. Diz a palavra em Mateus 14, 24, que o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Navegar sem Cristo, meus amados irmãos, não é uma boa ideia, não. Navegar sem Cristo é sinônimo de dificuldades, de problemas e circunstâncias adversas. Mas o segundo estado, a segunda circunstância que a gente percebe no texto de Mateus 14, é um barco com Cristo. Sem Cristo, medo, decepção, agitação, vento contrário, tempestade. Mas barco com Cristo é um quadro de paz, de bonança, de alegria, de temor a Deus e de adoração. Olha o que diz o versículo 32 e 33 do mesmo texto de Mateus 14. Quando subiram para o barco, acalmou o vento. Quem subiram? É plural. Quem subiu nesse momento? Pedro e Jesus. Aí acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Quando eu li esse texto, eu me lembrava de um canto que eu cantava lá quando era criancinha. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o tempo. Saiu um poral aí, né? Quem é da minha época? Se entrega. Você sabe, mas não é da minha época, né, Samuel? Samuel está dizendo, eu conheço. Meus irmãos, vamos agora olhar para o texto. Nós já vimos aqui que nós estamos, irmãos, muitas vezes propensos a enfrentarmos o quê? Dificuldades, tempestades. O irmão vai agora me ajudar aqui a tirar. Pode puxar aí. Pode. Pois é. Vai lá, ó. Aí. Amém. Leva a cobra aí. Bom, eu disse que nós estamos fadados e é possível que nós enfrentemos dificuldades, não é possível? E olha, eu quero só dizer uma coisa para vocês, quero fazer aqui só um parênteses pequenininho. Vai para o começo do texto comigo de novo. Olha o que diz o versículo 22 do capítulo 14. Eu só quero perguntar, antes de ler o versículo 22. Você tem enfrentado tempestades ultimamente? Diga amém. Opa! Problemas? Circunstâncias adversas? Onde é que Cristo está? Está no barco com você ou está fora do barco? Espero que esteja no barco com você. Mas o que eu quero saber, o que eu quero que você saiba, na realidade, o que eu quero te dizer, é que o versículo 22 diz que logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Uau, peraí, aqui está dizendo que eles estavam no barco, ainda que sem Cristo, porque eles estavam obedecendo o quê? Uma ordem de Jesus. Quem foi que mandou eles entrarem no barco? Quem? Ué, é Jesus quem disse, não somente disse, ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Olha, se foi Jesus quem mandou eles entrarem no barco, eles não poderiam estar em outro lugar melhor para estarem do que em obediência à palavra do Senhor.
Eu quero que você saiba que mesmo que você pense que Jesus não está no barco com você, Jesus nunca tira os olhos de você. E Jesus estava ali, daquele local, observando os seus discípulos. Jamais duvide de que os olhos do Senhor estão sobre você. Jamais duvide da presença do Senhor Jesus, ainda que não fisicamente. Cadê Ele? Cadê Jesus? Eu queria tanto poder tocá-lo agora. Ele não está aqui fisicamente, mas Ele prometeu que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, Ele estaria no meio deles, amém? Quem crê que Ele está aqui, diga amém. Ele está aqui, nunca nos abandona. E se Ele deu uma ordem, entra no barco, eu quero estar no barco, ainda que eu enfrente dificuldades. Está passando por problema, está passando por dificuldade, tem tempestade e vento contrário. Eu só quero que você hoje assuma uma postura. Primeiro, não fica colocando desculpa no vento, não fica colocando desculpa na chuva, na tempestade, no problema, no tamanho da circunstância. O que eu quero que você saiba é que, independentemente do tamanho da dificuldade, o que eu quero que você saiba é que você não pode tirar os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Primeiro ponto da minha mensagem está aqui, versículo 28. Sabe por que eu não posso tirar os olhos de Jesus? Porque olhar para Cristo me encoraja. Eu quero mais uma vez repetir: quando eu olho para Cristo, olhar para Cristo me encoraja, me enche de coragem, me enche de brio. Olha o que diz o versículo 28. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Eita coragem! É o Senhor mesmo que está falando? Me manda, Senhor, porque se o Senhor me der uma ordem, eu já obedeci a primeira. A primeira é que eu estou aqui no barco, porque o Senhor mandou eu estar aqui. Mas se é o Senhor mesmo, me manda ir contigo que eu vou agora mesmo. Muitas vezes somente lembramos que Pedro fracassou. Esse evento só nos faz lembrar: Pedro afundou, Pedro duvidou, Pedro é bully. Já viram essa do bully? Por que Pedro é um bully? Ele é um homem de pouca fé. Onde é que você põe café? No bully. Pescaram, né? Obrigado, né? Foi boa. Se alguém não entendeu, pergunta para Ezequias que ele explica depois, tá bom? Ou então para Samuel. Samuel é bom nisso aí. Ele vai colocar isso aí no próximo stand-up dele, não é isso? Não, a gente só se lembra dele. Ele foi repreendido. A gente só se lembra da negação. A gente só lembra do galo cantando. Mas, meus amados, nós observamos que enquanto os outros discípulos que estavam no barco estavam sendo levados pelo temor, pelo medo e até pela superstição. Sabe por que superstição? Estava olhando e dizendo: é um fantasma. Quem aqui tem medo de fantasma? Eu tenho medo de fantasma, pastor, eu tenho medo de espírito. E às vezes eu vejo as coisas andando na minha casa. Eu não entro na minha casa se tiver com a luz apagada. Eu tenho que entrar com uma vassoura, varrendo os 4 cantos da casa para tirar o mal olhado, para tirar. Eu não entro em casa se não tiver com um patuazinho, se não fizer o sinal da cruz. Quanta gente não carrega superstição, não é? Passar pelo cemitério, passar debaixo da escada. Essa semana, Cida e eu saímos de lá do condomínio na porta e estava o fulano lá consertando umas câmeras de vigilância também. A escada estava aberta em X ali. Eu falei: é por aqui mesmo que eu vou. Em X não, em V, né? Em um V não, é um V de ponta cabeça, vai. A escada estava ali aberta. Eu falei: é por aqui que eu vou. Ele falou: você vai passar por baixo da escada? Eu falei: vou, qual o problema? Eu vi um gato passando ali na frente, né? E ontem o gato estava entrando aqui, o pessoal falando: meu Deus do céu, o gato está entrando aqui, circulando, vai morrer alguém. A mariposa estava na parede. Quando mariposa pousa, meu Deus, é sinal de morte. Quanta gente carrega superstição, não é? E talvez você que está olhando por mim, tem alguma superstição sua aí. Depois conta para a gente colocar aqui eu coloco aqui depois na minha lista de exemplos, tá bom?
Manda lá no grupo da igreja. Fala, pastor, a minha superstição é essa. Quebra tudo em nome de Jesus, amém ou não? Ai, tem trabalho ali, eu não passo por ali. Eu não estou dizendo para você pegar a galinha, a farofa, não estou falando nada disso, né? Mas não precisa ter medo, irmão. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, amém ou não? O que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Estava lá os discípulos no barco, fantasma, tremendo. E o Pedrão disse, que fantasma nada, é Jesus. Jesus, não é tu que estás aí? Confirma aí, que eu quero ir andando até o Senhor. Pedro demonstra ali, destemidamente, a sua coragem, olhando para Jesus e dizendo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro foi o único discípulo que pode dizer, é o único. Sabe quem é a única pessoa no mundo que pode dizer, já andei sobre as águas? Quem é? Pedro. Sabe por quê? Porque teve coragem. Porque quando a gente olha para Cristo, a gente tem coragem. Amém ou não? Você está com medo de acordar amanhã? O que é que está te amedrontando? Aí a reunião que está marcada amanhã, pastor. Aí eu não sei o que o diretor quer comigo amanhã. Eu não sei aquela reunião lá, meu Deus do céu, será que eu vou ser mandado embora? Tenha coragem. Amanhã eu vou fazer uma entrevista de trabalho. O exame médico que está marcado para essa semana. Meu Deus, o que vai dar aquele resultado? É gente que se angustia e tem medo antes da hora. O Senhor Jesus diz, não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Não fique ansioso. Basta cada dia o seu? Não. Estamos aqui, quem está preocupado? Não estou vendo a hora de chegar em casa. Será que eu será que eu desliguei o fogo? Será que meu filho já chegou em casa? Meu Deus, será que já está lá? Ele saiu de moto, será? Meu Deus! Meu esposo que não liga, cadê ele? O que será que ele está fazendo? E são tantos medos, tantas desconfianças. O problema às vezes não é tão grande, mas sabe qual é o problema? A gente está tirando os olhos de quem? De Jesus. Olhar para Cristo nos encoraja a fazer o que aos nossos olhos é impossível. Por isso nunca diga, eu sou capaz. Mas diga assim, Cristo me faz capaz, amém ou não? É por Ele que eu vou. É Ele quem me encoraja. Nunca desvie o olhar de Cristo, em nome de Jesus. Porque olhar para Cristo não somente nos encoraja, mas, em segundo lugar, olhar para Cristo nos faz triunfar. Eu posso ouvir amém ou não? Não somente eu tenho coragem, mas olhar para Cristo é segurança e é garantia de triunfo. Porque o versículo 29 diz que diante do pedido de Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo, e eu vou. É só o Senhor disser, vem que eu vou. E o versículo 29, Jesus disse o que para ele? Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Meus amados irmãos, como eu queria ter essa coragem. Quem tem piscina em casa? Não fala, senão os irmãos vão querer te visitar. Amanhã é feriado, se você disser eu tenho piscina em casa, os irmãos vão falar eu quero ir lá, né? Principalmente se tiver sol. Mas se você tem piscina em casa, eu te encorajo hoje a chegar, hoje mesmo, não deixa para amanhã não. E vê se você consegue sair andando. Tenta. A Neuza Rio, não sei se é porque ela tem piscina ou porque ela não tem coragem. Eu não vou dar spoiler não, tá bom? Não vou te entregar não. Mas eu te encorajo, chega hoje lá e diz, eu vou sair andando igual Pedro. Se for fundo, não faz isso não, tá? Faz isso não. E você que está me assistindo pela internet, por favor, senão depois vamos fazer um recorte e falar, olha o doido do pastor de Embu-Guaçu mandando o povo andar na piscina da casa deles. Irmãos, olhar para Cristo nos faz triunfar, e Pedro triunfou diante da ordem de Jesus. Por isso que toma cuidado. Se você se ater
a ordem de Jesus. E onde é que está a ordem de Jesus? Onde é que está a ordem de Jesus? Onde é que são os mandamentos dele? Então, você pode procurar aqui, de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar Jesus te dizendo, anda na tua piscina. Então, isso não é ordem de Jesus. Mas quando o Senhor nos diz, vá e faça, não tem quem impeça, amém ou não? E enquanto mantivermos os nossos olhares em Jesus, é certeza de triunfo. Sim, Pedro triunfantemente estava andando por cima das águas. Eu fico pensando agora na cambada dos invejosos ali atrás dentro do barco. Ai, fantasma! E Pedro lá, ó. Eu já ia falar que Pedro Pedro andando sobre as águas. E os outros, uau! Uau! Quando nós olhamos para Cristo, isso não somente nos encoraja, mas olhar para Cristo nos faz triunfar. E quando triunfamos, nós calamos a boca do inimigo, amém ou não? Ouça a voz do Senhor. Eu quero que hoje você se sinta encorajado pelo Senhor, através da sua palavra. Eu não quero que você vá dizendo, pastor, tem uma palavra para mim? Alguém tem uma profecia para mim? Alguém tem uma visão para mim? Porque tem gente que quer tomar decisões apoiado no que os outros dizem para ele fazer. Aqui você não vai encontrar visão, aqui você não vai encontrar profecia, mas aqui você vai encontrar a palavra de Deus, amém ou não? E a palavra de Deus diz que o Senhor nos encoraja e o Senhor nos faz triunfar diante das lutas e dos problemas. Mas tem um porém: jamais tire os olhos de quem? De Cristo. Quando os teus problemas parecerem ser grandes demais e o mar estiver diante de você, lembre-se, olhar para Jesus me leva a andar triunfantemente por cima das águas. Há um hino tradicional do nosso cenário batista, o 579, do cantor cristão, que diz assim, no seu coro: olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do Salvador, até servi-lo com todo ardor. Tudo isso é possível porque a primeira frase diz, olhando para... Não tire o olhar de Cristo. Porque enquanto nós mantemos o nosso olhar fixo em Jesus, é certeza e garantia de coragem. Mas não somente nos encoraja, nos faz triunfar. Amém e louvado seja Deus. Hebreus 12, 1 e 2 diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E o versículo 2 diz o quê? Todos juntos, vamos lá no 2: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Não foi isso que cantamos hoje? Ele está à destra do Pai para interceder por você, para te dar coragem, para te encorajar, para te fortalecer. Mas não se esqueça o começo do versículo 2: olhando para... Não tire os olhos dele. Não tire os olhos de Jesus, porque olhar para Cristo nos encoraja e nos faz triunfar. Quer um exemplo prático na palavra de Deus? Davi contra Golias. Primeiro livro de Samuel 17, 44 e 45. Lá em 1 Samuel 17, 44 e 45 está escrito assim: disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Meus amados,
Isso era um homem tremendo, fazendo a conversão do seu tamanho em côvados. Esse homem tinha quase 3 metros de altura, ao redor de 2,95 metros. Você consegue imaginar 2,95 metros? Meu Deus, é quase essa viga aqui, ó. E aí chega esse gigantão, chega esse monstro, uma pessoa habilitada para a batalha, todo encouraçado na sua armadura, e diz o que nós lemos aqui no versículo 44. Disse o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Vem cá, eu estou babando para te arrebentar. A gente não sabe o tamanho de Davi, mas a Bíblia descreve Davi como franzino e o menor dos seus irmãos. Pirralhinho, pequeno, franzino. Mas olha como olhar para Deus, olha como olhar para Jesus, não somente nos encoraja, mas nos faz triunfar. Porque no versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E eu só posso te dizer que depois dessas palavras apoiadas em quem ele confiava, Davi triunfou. Só bastou uma pedra. Ele catou 5 no riacho, botou no seu alforje, mas só bastou uma pedra, botou na sua funda. É isso mesmo. O gigante, ó, caiu. E a palavra de Deus diz que o pequeno Davi e censurado, né? Cortou o pescoço do gigante. E sabe o que o exército fez? E sabe o que o exército dos filisteus fez? Fugiu. Irmãos, olhar para Deus, olhar para Jesus nos encoraja e nos faz triunfar. Está com problema? Está com dificuldade? Teu problema é maior do que Golias? Porque se for pelo menos do tamanho de Golias, o Senhor te promete triunfo sobre os teus problemas. Mas, no entanto, não tire os olhos de quem? De Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Terceiro, olhar para os problemas. O problema está aqui, Jesus está ali. Se eu tiro o olhar de Jesus e coloco nos problemas, olhar para os problemas nos desanima. Olha o que diz o versículo 30, volta lá para Mateus 14, tá? Mateus 14, 30. Mas sentindo o vento forte, teve o quê? E começando aí o profundo clamor, dizendo: Senhor, salva-me. Ele estava indo tão bem. Senhor, me manda aí contigo que eu vou. Vem. O que fez ele? Está indo. De repente, cadê o barulho do vento? Isso é vento que se... Eu nem ouvi o vento. Quero vento forte. Cadê o barulho do vento? Melhorou, hein? Quando ele... sabe o que ele fez? Olha ali, ó. Estava olhando para Jesus. Tirou o olhar de Jesus. E quando a gente tira o olhar de Jesus, vem o quê? O medo. E o medo nos desanima. Enquanto olhar para Cristo nos encoraja,
Enquanto olhar para Cristo nos faz triunfar, desviar o olhar de Jesus e olhar para os problemas, dar ouvido aos ventos, isso vai trazer desânimo, medo, desilusão. Lembram da nação de Israel? Amados, com mão forte o Senhor os livrou do Egito. Com mão forte o Senhor os livrou de Faraó. O Senhor não poupou, hein? O Senhor mandou uma rajada de juízos. É gafanhoto, é mosca, é sarna, é água em sangue, saraiva, trevas, tudo que você possa imaginar. O Senhor não poupou o seu arsenal. E com mão forte o Senhor o livrou. E o povo todo marchando estava indo. Chegaram diante de um mar vermelho fechado. Começaram a olhar para o mar e começaram a olhar para o exército de Faraó. Começaram a desviar o olhar dali de Jesus, de Deus, e colocar nas circunstâncias. Moisés, pai, o que eu faço? Ó Deus, toca o teu cajado nesse mar. Abriu o mar, vamos! Passaram todos, pé seco. E quando estavam do outro lado, o que faço agora, ó Deus? Toca de novo na água. Pum. O mar fechou. Engoliu o exército de Faraó. O povo bradou, grande é o Senhor. Deram uma caminhadinha. Não tinha irmã Ana para levar água para eles. Cadê a água, Moisés? Cadê a água, Moisés? Você tirou a gente do Egito para fazer a gente morrer aqui de sede, Moisés. Tiraram os olhos de Deus e colocaram nos problemas. Cadê comida, Moisés? Lá a gente tinha cebola, lá a gente tinha alho, lá a gente tinha tanta coisa boa para comer. Cadê, Moisés? Você trouxe a gente para morrer nesse deserto. Oh Deus, o que eu faço? Toca na rocha, pum, água. O que eu faço, Senhor? Amanhã eu resolvo o problema de vocês. Chove pão do céu, maná. Estamos enjoados desse maná, é doce demais. Não tem uma carninha para a gente comer? O que eu faço, Deus? Não esquenta a cabeça não, amanhã eu mando uma revoada de codornizes. Não passou muito tempo, o que o povo estava fazendo? Murmurando, reclamando e desejando voltar para o Egito. Quem sabe você que me ouve aqui ou que me ouve em casa já não está pensando em voltar para o Egito. A coisa está tão difícil. Desde quando eu entrei para a lei de Deus, aí o negócio está dando tudo errado. Já ouviram o povo falando isso? Está dando tudo errado. Meu amado, não tira os olhos de Jesus. Não coloca os olhos nos problemas. Sabe por quê? Porque olhar para os problemas nos desanima e nos torna murmuradores. Quando olhamos para Cristo, triunfamos. Mas quando olhamos para o problema, afundamos. Desviar o olhar de Jesus e olhar para as circunstâncias é fatal, pois além de nos desanimar, nos leva a um estado oposto ao de quando somos encorajados ao olhar para Cristo. Por último, olhar para os problemas não somente nos desanima, mas olhar para os problemas nos faz afundar. Versículo 30 de Mateus 14. Sentindo o vento forte, teve medo. Parou de olhar para Jesus, olhou para o problema, o barulho do vento, sentiu a brisa, sentiu o sopro, tirou o olhar de Jesus, desanimou. E quando a gente tira o olho de Jesus, desanima, a gente afunda. Sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé,
Por quê? Duvidaste. Amados, como Jesus esteve presente com Pedro, ele promete que também estaria conosco. Em Salmo 145, 18 diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, mas o invocam em verdade. Em Isaías 41, 10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Mas em Hebreus 13, 5 e 6, nós temos a grande promessa: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse o quê? Você pode repetir comigo? Não te deixarei, nem te desampararei. E o 6, e assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Amém ou não? Irmãos, eu concluo dizendo que entre o querer e o realizar há uma distância a ser percorrida. Muitas vezes fazemos votos, promessas, mas quando menos esperamos, vemos que os votos e as promessas foram quebradas. Quantas vezes não determinamos: não vou mais desfalecer diante dessas lutas e provações, eu vou ficar firme. Mas quando nos deparamos com esses problemas e essas provações, já não vem a tristeza e o desânimo, porque mais uma vez decaímos e estamos murmurando. Quantas vezes a disposição e o vigor cedem lugar à decepção? Hoje nós aprendemos que grande parte das nossas derrotas e fracassos se dão, sabe por causa de quê? Não do tamanho dos problemas, mas porque diante dos problemas nós tiramos o nosso olhar de quem? De Cristo. Olhar para os problemas nos desanima, e olhar para os problemas nos faz afundar. Mas, todavia, contudo, portanto, entretanto, olhar para Cristo nos encoraja, e olhar para Cristo nos faz triunfar. Portanto, hoje a palavra de ordem para nós é: jamais deixarmos de estar olhando para Cristo. Volta os teus olhares para Jesus. Não tire os seus olhos da cruz. Não desvie o seu olhar para os problemas, mas continue, independentemente das circunstâncias, com seus olhares fitos no Mestre. Ele quer te fazer triunfar. Ele quer te dar a vitória. Não olha para o problema. Não ouça o barulho do vento, mas fique firme e constante, sempre abundante, olhando para Jesus. Amém. Fecha seus olhos. Pastor, estou precisando de oração, meu amado. Os problemas estão querendo me derrubar. O medo está querendo me fazer sucumbir. Pastor, eu reconheço que muitas vezes eu tenho fracassado porque eu tenho agigantado os meus problemas. Mas hoje, pastor, eu quero que tu ores por mim. Eu quero voltar o meu olhar para Jesus. Eu quero hoje declarar e decidir que eu quero continuar olhando para Jesus. Eu quero orar por você. Alguém que reconhece,
Alguém que quer dizer: pastor, ora por mim. Eu quero ter forças, eu quero continuar olhando para Jesus. Levanta a tua mão, eu quero orar por você. Amém, 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 amém. Há mais alguém? Amém. Há mais alguém? Amém. Eu quero voltar a olhar para Jesus. Eu não quero agigantar os problemas. Eu não quero mais colocar Golias diante de mim. Eu não quero dar ouvidos aos ventos, mas eu quero continuar confiando. Não temas, eu estou contigo. Não desmaies, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Pastor, ora por mim. Eu quero me fortalecer mais. Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Amém. Louvado e bendito seja o Senhor. Ó Deus, tu vistes as mãos. A começar em mim, ó Deus, eu preciso de forças, eu preciso de graça. Eu não quero que as circunstâncias me apequenem, eu não quero que os ventos e as tempestades dessa vida me façam desviar o meu olhar de Ti, ó Deus, e do Teu Filho Jesus. Eu quero sempre ter o Senhor dentro do barco da minha vida, me dando o norte, me dando a direção. Que o Senhor assuma o controle e a direção da minha vida. Que o medo não me desfaleça. Que as tempestades não me amedrontem. Ó Pai, Tu vistes as mãos, fortalece os Teus filhos. Eu não sei o tamanho dos problemas que eles estão enfrentando, mas eu quero entregá-los em Tuas mãos. Ó Deus, em nome de Jesus, nos fortaleça. Que toda honra, que toda glória seja dada a Ti. Tua igreja hoje quer cantar vitória. Tua igreja hoje quer cantar que Tu és o nosso Rei. E se és o nosso Rei, não queremos olhar para mais ninguém a não ser para Ti, ó Deus. Ó Pai, nos fortaleça, não nos deixe sucumbir, não nos deixe enfraquecer diante das lutas. Ó Deus, toma conta de nossas vidas. Nós queremos hoje Te exaltar, reconhecer o Teu senhorio sobre nós. E é para Ti que queremos olhar, e de Ti não queremos tirar o nosso olhar. Fortaleça o Seu povo, em nome de Jesus. Amém. Fica de pé.